Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Esse áudio, narrado pela atriz Camila Pitanga, foi retirado de um vídeo do canal Conservação Internacional, uma fundação criada em 1987 e atuante em mais de 30 países. Para ver os vídeos e conhecer mais sobre a conservação internacional, acesse o primeiro link da descrição deste episódio. Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje chegamos ao episódio número 16 e vamos conversar sobre esse assunto tão polêmico que tem acontecido, tão triste e preocupante, que são as queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia e em muitas outras áreas naturais do nosso país. Meu nome é Flávio, sou biólogo e estou aqui com meu parceiro, Ribas. Oba, sou Ribas e eu tô queimando que nem nas queimadas atualmente, nesse calor do caramba. Mas tomem água, galera, por favor. O Ribas tá sempre preocupado com a hidratação da galera, sempre falando pro pessoal tomar água. E nesse calor, de fato, é um bom conselho. Mas se for ver também a quantidade de gente que cai no meio da rua por desidratação é absurda. Então tomem água, galera. O negócio tá feio, nesse tempo seco aí realmente é um bom conselho mesmo. Lembrando a você que está nos ouvindo que nós estamos com uma vaquinha em prol de uma ONG daqui de São Carlos chamada Santuário Luz dos Bichos, que é um pessoal que cuida de animais de rua, animais abandonados, que estão com problemas de saúde ou machucados, dando um pouco mais de dignidade, de conforto para eles. Então, se você tem interesse em nos ajudar, a vaquinha vai até o dia 22 de outubro, você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$10, no endereço catarse.me/Luz dos Bichos. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio, é só clicar e contribuir com qualquer valor que você puder a partir de R$10. É isso aí, e lembrando, galera, que eles também foram afetados pela quarentena, né? Por mais que eles peguem animais de rua, mas tenha afetado bastante coisa. E a gente está ajudando para pagar um mês deles, né? De aluguel. Então, se vocês puderem, nem que seja para contribuindo mesmo, compartilhando a vaquinha, vai ser de grande ajuda. E lembrando, galera, que, como sempre, nossas redes sociais são tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube também, é @biologismo. E nós temos também o site, que tem o site do podcast também, né? Então confira lá, porque estão todos nas nossas redes sociais. É isso aí, nosso podcast está praticamente em todas as plataformas, nas principais plataformas. As que ainda não estamos presentes, estamos fazendo o possível para entrar o mais breve possível. E agora, então, vamos com o momento tradicional da notícia do Ribas. Notícia do Ribas. É isso aí, Flávio. Hoje eu trouxe uma notícia um pouco bem polêmica, assim, claro, né? Mas bem atual também, que é falando das queimadas do Pantanal, né? É uma notícia da Folha, do dia 17 de setembro, e ela fala: queimadas no Pantanal já superam em 16 dias todos os setembros.
mês que deve ser o pior da história, né? E ele fala que até quarta-feira, né, dia 16, já atingiu 5.603 focos de calor. E assim, é o maior registrado na história mesmo, né? Em setembro. Lembrando que último ano, né, que teve uma queimada tão forte, né, em relação a focos de calor, foi em 2007. E depois foi baixando, levantando, até fazendo aquele gráfico que vai e vem, sobe e desce. Mas depois a gente conseguiu superar 2007, que também foi um ano super forte, assim, em relação à seca e às queimadas. E a gente vê, não vou delongar muito, né, a gente está vendo nas notícias e tal, como fala, mas eles também falam na notícia, eles dão uma comentada sobre a situação que é muito crítica, e também fala da parte climática, né, que tá uma questão de seca, tá complicado, e eles comentam que o ministro, né, entre outras pessoas também falam que demorou muito, está tendo queimada agora porque a gente não teve a queimada controlada, né? Teve um tempo sem a queimada controlada e agora ficou sem controle. Ele compara muito também com as queimadas lá na Califórnia, que já faz mais de um ano, né, que tem um problema muito grande, né, de fogo lá e pega todos os lugares. E um dos incêndios mais recentes, assim, que eles falaram, foi que aconteceu uma pirotecnia num chá revelação, né, que é aquela quando o bebê tá a caminho, se é moleque, se é menina, e eles tacaram fogo ali no bairro e começou a pegar um fogo no espaço inteiro, né? A Califórnia já é bem seca, conhecida por ser bem seca, e pegou muito fogo por lá. E, claro, na notícia fala bastante em relação à crítica ao governo, questões ideológicas, tem grandes problemas relacionados ao INPE, e fica essa coisa. Mas lembrando que queimadas tem vários tipos, né? Tem tanto que, por exemplo, pode ter caído um raio, que nem acontece na Austrália, né? Que é muito comum causar incêndios naturais por causa de raios, mas aqui no Brasil normalmente é atribuído ou à agricultura ou ao próprio cerrado mesmo, né? Que pega fogo naturalmente, mas temos problemas quando pega fogo e sai do controle, né? A notícia fala bastante sobre isso, né? E tem uma parte de crítica aos dois lados, assim, mas não vou ficar me delongando sobre isso. Mas é interessante a gente saber que esse ano está bem difícil em relação às queimadas que estão acontecendo, né? Não só no Pantanal, mas em vários locais do Brasil, assim. E esse detalhe do incêndio na Califórnia, que começou com uma festa de chá revelação, né? Isso foi um tanto quanto bizarro, né, cara? Tipo, triste e bizarro, né? É um incêndio de enormes proporções e começou de uma maneira tão besta, né? Que foi por causa de uns fogos de artifício lá, né? Que eles soltaram e o fogo acabou espalhando e perdeu o controle, né? É uma coisa complicada, né? Porque a Califórnia já tem uma história muito longa de incêndios e que a gente sabe que se pegam um pedacinho, ele espalha muito rápido, né? E ainda assim eles foram trabalhar com pirotecnia, né? Então é complicado, né? A gente tem que ter assim, essa prevenção quando a gente vai fazer uma festa ou alguma coisa, porque vai sair do controle, pode sair do controle, né? Faltou um bom e velho bom senso, né? Um clima seco pra caramba daquele, um calor, e aí a galera, vamos soltar uns fogos de artifício aqui, por que não, né? Do lado da mata, né? Do lado da mata, vamos soltar um balão, né? Só faltou isso. Bom, é isso. Beleza, acho que é uma boa introdução para esse episódio, para o que vem pela frente aí. Antes de entrar nesse assunto propriamente dito, né, das queimadas, eu quero agradecer a Ana e dar as boas-vindas a ela e dizer que a gente está muito contente de recebê-la. E o Ribas talvez não saiba, mas a Ana eu conheço do metal das antigas no interior de São Paulo. A gente se trombava ali em Porto Ferreira, Pirassununga, Leme, e agora é minha colega de profissão. Então, uma alegria recebê-la aqui, um prazer. Muito obrigado, Ana. Seja bem-vinda e fique à vontade. Bem-vinda, Ana. Tem que falar que o Flávio tinha um cabelo invejável, né? Ele colocava muita evangélica aí no chinelo. E meu nome é Ana, né? Sou bióloga,
de formação, sou especialista em educação ambiental, mestre em ciências ambientais, tem alguns anos, presto serviço para a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, e hoje espero poder contribuir aí com vocês de algum modo. Prazer, então, aí, eu agradeço o convite, prazer, Ribas, novamente, e bora lá, Flávio. Beleza, com certeza vai contribuir bastante. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, bom, Ana, antes da gente começar para o tema principal, como a gente vem fazendo nesses últimos episódios, gostaria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre a importância da educação ambiental para um país, principalmente nesse momento que a gente vem passando agora, né? A pergunta chega a ser difícil, né? Mas eu acredito que sem educação ambiental não possa haver mudança de comportamento e de atitude. Então, seja através da Política Nacional de Educação Ambiental, seja nas escolas de modo multidisciplinar, transversal, o nome que as pessoas quiserem dar, né? Mas se não for através desse processo, do processo de educação, eu acredito que nós não consigamos alcançar os nossos objetivos, que é ter um meio ambiente mais saudável, uma sociedade mais justa e de um modo economicamente viável, né? Que são os alicerces aí para um desenvolvimento sustentável. Eu acho que é isso mesmo. A educação ambiental ela tem uma importância primordial para a gente, como sociedade em busca de um desenvolvimento sustentável, né? Como você comentou. O Ribas já falou em alguns outros episódios que muitas vezes a gente acha que a educação ambiental é uma coisa voltada para a criança, que o foco deve ser as crianças, mas na verdade todo mundo deveria ter, né, essa educação ambiental, passar por isso, no mínimo ter uma noção básica, seus benefícios e os malefícios de não se conhecer essa área, né? Com certeza. E se for ver, educação ambiental é uma coisa que está por lei mesmo. Ela está incluída no currículo, né, no currículo regular, e ela não está incluída só em matérias que nem biologia, em ciências, etc. Ela é para ser incluída em todas as matérias, né? E os professores eles têm armas, né, para poder colocar esses assuntos de educação ambiental, porque muita gente acha que educação ambiental é só fazer horta, jardim vertical, plantar árvores, isso, compostagem, e é isso, sabe? Só árvore, planta e tamo aí. E na verdade é uma coisa muito mais ampla, né? Envolve até comunidades tradicionais, envolve parte de economia, e aí a gente tem que conversar bastante sobre isso, né? É muito importante a gente entender o que é uma educação ambiental, querendo ou não, a gente vive no ambiente, né? É isso, né? É uma abordagem muito mais ampla do que se imagina, né? E muita gente tem essa visão um pouco limitada do assunto, né? Mas faz parte, né? A gente está aí para tentar diminuir um pouco isso, né? Da melhor maneira possível e, claro, também com as nossas limitações, né? De alcance à população e tal, mas vamos tentando, né? Bom, e como está todo mundo acompanhando aí, então, né, nesses últimos dias, acho que aqui para a nossa região a gente fica até um pouco cego para a situação real que está acontecendo. A gente vê um pouco pela mídia, pelas redes sociais, né? Mas é fato que, assim, esse é um período realmente de seca, né, em alguns biomas brasileiros, e as queimadas costumam acontecer nesse período, né? Porque não tem a chuva para controlar e por outros motivos também que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas é fato que os incêndios estão tomando uma proporção muito grande, né? Proporções enormes, e exemplo disso é que até aqui no sudeste e no sul do país já está tendo algumas consequências disso, né? Que são, como o exemplo que a gente pode citar, esse sol muito alaranjado no pôr do sol, no fim da tarde, é um exemplo que a gente pode dar disso, que embora seja uma coisa muito bonita, há indícios de que o sol muito alaranjado tem essa influência da fumaça das queimadas, principalmente vindas do centro-oeste ali, né, do Pantanal. E hoje mesmo é um dia que dá para citar como exemplo também, aqui a gente mora em São Carlos, eu e o Ribas, né, e que é um dia que está
ficou um dia bem cinza, né? O dia inteiro, assim, bem acinzentado. Vi também relatos de pessoas de Ribeirão Preto relatando a mesma coisa, um dia meio com uma neblina mais escura, assim. E isso é provavelmente decorrência disso, né? Existem muitos relatos da fumaça chegando a estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte de São Paulo também. Essa notícia eu já peguei já faz uns 5 dias, então agora com certeza já avançou um pouco mais, né? Bom, eu queria comentar que tipo, realmente é complicado, porque às vezes a gente só fica sabendo que está tendo queimado ou que teve alguma coisa do tipo, ou se a gente vê o jornal, ou às vezes nem pelo jornal, mas quando a gente vê que o céu realmente, como o Flávio falou, né? Tá ali cinza, tal, aí você fala, será que o clima mudou? Será que aconteceu alguma coisa? Será que, sei lá, aconteceu alguma queimada aqui perto e você vai ver, na verdade, não era aqui perto, né? É em outro estado ali que está acontecendo um problema muito mais sério do que a gente imagina. E o que fazer, né? E aí eu acho que entra a parte do negacionismo que nós temos presenciado nas redes sociais, na internet. Como o Flávio falou, você abre a janela, você vê um céu diferente, cinza, e eu acredito que agora isso reforce um pouco que o fogo ele acontece, ele está acontecendo, né? A gente, como o Flávio falou, alguns dias atrás, eu acompanhei a notícia de que 2,9 milhões de hectares haviam sido consumidos pelo fogo no Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E agora eu acredito que diante deste fato, que assim como São Paulo ficou escura no ano passado, diante de um fato desse, seja mais difícil negar o que está acontecendo, né? Que é um padrão. Eu vou negar, eu vou dizer que a Terra é plana, eu vou dizer que outros absurdos, e agora também vou negar que o fogo está acontecendo e que o prejuízo vai ser grande. É uma coisa muito importante, inclusive, para a gente pensar na educação ambiental, né? O porquê que muitas pessoas têm as crenças, né? De que a Terra é plana, de que o fogo não é de verdade, ou até mesmo coisas do gênero que a gente vê, que a gente chama de absurdos, né? Mas para uma parte da população realmente é aquilo, é a verdade, e dificilmente você vai, só por fatos, né? Só por falando, a gente consegue falar, nossa, isso não é verdade. Eles vão acreditar e vão passar para frente isso, porque tem inclusive várias comunidades que corroboram isso, né? Por isso que a questão da educação, da ciência, a ciência bem feita, né? Lembrando para a galera que existe sim ciência mal feita, ciência que é complicada, mas pensando, a gente está falando de ciências que as pessoas têm fundamentos bem corroborados realmente para o que a gente está falando. E realmente essa questão da educação é muito importante para quando a gente vai comentar e vai conversar com outras pessoas, para entender muito bem a realidade do que está acontecendo e tentar trocar uma ideia para a gente chegar num consenso comum, né? E tirar um pouco dessas crenças, às vezes, que a gente acha que são bem complicadas até para tomada de decisão, né? Eu acredito que quanto mais poder você tenha, mais conhecimento positivo você tem que ter, né? Em vez de ao contrário. E é um detalhe interessante também que a Ana falou sobre o negacionismo, que infelizmente é uma coisa muito forte e crescente, que vem acontecendo em muitas áreas da ciência, como, por exemplo, o coronavírus, né, terraplanismo, né, que ela mencionou também, e a questão das queimadas também é uma coisa que realmente rola muito negacionismo, né, principalmente de gente que mora longe, que não vivencia a situação, e às vezes até de quem mora na região afetada, que a galera vem com aquele papo de não, mas as queimadas acontecem todos os anos e tal, né, isso aí não tem nada a ver, é exagero, coisa da mídia e tal, e ok, beleza, acontece todos os anos, mas em que proporção? E além da questão da proporção, o que está sendo feito para frear isso? Porque que uma queimada é prejudicial, isso é claro, né? Óbvio. Mas o que você está fazendo para impedir isso? Ah, beleza, acontece todos os anos, mas você vai fazer o que a respeito disso? Né? Não adianta ficar só olhando para o passado, falando que isso sempre aconteceu, se agora que está na sua mão, na sua vez de fazer alguma coisa, você não vai fazer nada, né? Assina embaixo. Com certeza.
Acho que é bem complicado, assim, a gente tá ali, né, acontece, a mídia tá sempre lançando alguma coisa e sempre tem que colocar uma certa polêmica em cima do que ela tá falando, né, para gerar engajamento das pessoas, né. E realmente, é o que a gente fala, a gente sabe que as queimadas são naturais, a gente sabe que as queimadas acontecem todo ano. Esse ano foi atípico mesmo, né? Inclusive pelo gráfico da notícia que eu trouxe, é um ano bem atípico, mas a gente tem que entender que por trás tem também o aquecimento global, tem também algumas formas de gestão, né, daquela área, daquela região, estiveram um pouco diferentes ou até mesmo negligenciadas talvez. Então a gente tem que entender todo o contexto, né? Não só uma parte e achar que aquilo é a verdade e ficar por isso mesmo. Então o que seria legal a gente conversar são quais são as causas, os porquês que tem muitas dessas notícias, né? Tipo, de pessoas falando, a queimada é natural mesmo. Inclusive um dos comentários aqui, vou falar um pouquinho, tipo, um dos comentários na notícia fala, não sinto vergonha, né? A agricultura não existe incêndios. Hoje, né, tipo, onde existe agricultura não existe incêndios. E hoje nem se queima palhadas, tal, é plantio direto. Você fica pensando, realmente, será que não tem incêndio onde tem agricultura? Sabe? A gente sabe que quando tem uma parte mecanizada, mais moderna e sustentável, realmente não tem incêndios utilizando. Mas é aquele tiozinho que está ali no meio do Mato Grosso, tal, será que ele realmente não coloca fogo ali porque é mais fácil, né? A gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente generaliza as coisas. Sim, e não só o tiozinho, né? Não só o pequeno agricultor, mas também os grandes agricultores também, né? Do agronegócio. É óbvio que tem também incêndio e, inclusive, grande parte desse incêndio é criminoso, né? Eu estava vendo essa semana um representante do Instituto SOS Pantanal e ele diz que 95% dos focos de incêndio no Brasil, na região do Pantanal, são provocados pelo homem. Ao mesmo tempo ele diz, não são todos incêndios criminosos, né, uma coisa deliberada. Às vezes acontece do cara querer queimar um lixo no fundo da casa dele, e porque está um tempo muito seco, tem um mato seco ali, o fogo espalha, ele não consegue controlar, e lá se vai o incêndio, né. Mesma coisa do lance do fogos de artifício lá na Califórnia. Então, assim, mesmo que não seja criminoso, o homem que está por trás de quase 100% desses focos de incêndio, né? E, independente de ser criminoso ou não, o prejuízo é o mesmo, né? Eu acho importante frisar que, às vezes, quando a gente fala de produtores, nós não estamos falando necessariamente dos pequenos produtores ou do produtor familiar, mas foi comprovado em partes, está sob investigação a atuação de grandes latifundiários que teriam dado start nessa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo. E para a gente entender um pouco o impacto disso tudo, vocês já imaginaram reunir WWF, Danone, bancos, Unilever, Cargill, JBS em um mesmo documento? Conseguiram fazer isso. Na verdade, eu acho que a falta de planejamento e a ação tardia dos nossos governantes forçaram essas organizações ambientalistas, as empresas de agronegócio, os bancos e etc., a se reunirem para elaborarem uma carta para preservação de florestas brasileiras. E aí, lá eles falam sobre algumas ações, alguns pontos, né? Entre as ações, eles pedem a não regularização de áreas desmatadas irregularmente depois de 2008, né? Então, depois da caca do novo Código Florestal, não anistiariam o seu erro de ter tirado ali uma vegetação nativa sem nenhum tipo de autorização e a partir daí você colocar gado, soja, ou seja o que for ali. Então, para a gente entender a gravidade, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pois é. E só para frisar, então, além de pedir por essas ações rápidas e permanentes, eles pediram também o mesmo documento para aumentar a fiscalização e as multas e criar mais áreas protegidas. E nós temos aqui na nossa região mesmo tão pouco
poucos quilômetros, áreas, reservas legais e outras áreas protegidas, né, por lei, sendo atacadas nesse exato momento. Então, a gente consegue ver isso que é um padrão que está sendo reproduzido, e que eu acredito que não seja uma falha nossa enquanto educadores ou enquanto divulgadores e qualquer outro tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que começar a atuar mais fortemente, a gente tem que buscar as parcerias certas, nós temos que conversar com as prefeituras, nós temos que conversar com o Papa, que é um cara, esse cara é mais da hora do que os outros, né? Então, eu acho que a gente precisa se articular, falta isso às vezes, né? Biólogo é muito apaixonado, ama o bichinho, ama a plantinha, porque eu também amo, né? Mas a gente precisa ter essa voz política, que às vezes não vai ser bem aceita em alguns meios, né? A gente vai ser taxado de comunista, mas eu quero que e a gente precisa fazer alguma coisa. Com certeza. Então, realmente, essa visão, né, que a gente é muito apaixonado, né, é muito bonito falar que o animal tá sofrendo, que a planta acabou, mas a gente tem que entender que isso é um bioma, ele tem uma certa recuperação, por mais que ele possa não ser o mesmo bioma antes, né, depois ele vai se recuperar, a natureza se recupera, né, mas o que isso realmente vai, e quanto tempo demora também, né, mas o que isso realmente vai acatar quando a gente para e pensa no que isso está dando problema regionalmente e nacionalmente, né? Às vezes até mundialmente. Uma queimada dessa, ela pode ter repercussões imensas. E a gente tem que entender que, tipo, nós como população, né? Mesmo a pessoa que não é um biólogo, não é um gestor ambiental, por exemplo, no meu caso, ela tem que realmente buscar entender o que está acontecendo e ela tem força, sabe? E como você falou, juntaram empresas bem diferenciadas, né, bem diferentes uma da outra, que às vezes são bem antagônicas, para poder criar um documento para realmente ter mais áreas protegidas, combater de uma forma diferente esse incêndio, né? E o que move o mundo são ideias. Então, por que não, sabe? Você ter uma ideia, você juntar um grupo e conseguir viabilizar essa ideia da melhor forma, né? Sejam críticos. Eu gostei muito dessa abordagem e da ideia, e não querendo ser redundante, mas achei muito legal essa ideia das parcerias, não estava sabendo, bem interessante, vindo de empresas como essas aí, talvez com exceção a WWF, mas meio inesperado, né, vindo de algumas empresas. Mas é muito legal essa ideia de buscar parcerias, a gente pode usar isso como exemplo, né, para fazer o mesmo na nossa região e tal, ou onde for necessário, para a gente poder ter uma voz mais ativa na luta pelo meio ambiente, né? E, de fato, a biologia tem esse romantismo, né? Que às vezes é uma coisa ineficaz no combate, né, ao desmatamento, a queimadas, a perda de biodiversidade e tal. Então, gostei muito da ideia, acho que realmente está na hora da gente começar a usar a inteligência que a gente tem para ter uma resposta em prol da ecologia, do meio ambiente, né? Sim. E aí, como exemplo, que a Ana falou que é coisa que está acontecendo aqui na nossa região, às vezes a gente está mais focado nos noticiários, aí vendo o Pantanal e a Amazônia queimando, né? Claro, isso falando para as pessoas que moram aqui na nossa região, no estado de São Paulo, ou na região sul e sudeste aqui, né? Para quem mora nas regiões afetadas, né? Nessas mais divulgadas. Mas a gente até fez umas perguntas no nosso Facebook, no Instagram, pedindo para o pessoal relatar de onde eles são, se tem registros de queimadas onde eles estão, né? E só que não foram muitas pessoas que responderam, mas só aqui da nossa região do estado de São Paulo, a gente ficou sabendo de São João da Boa Vista, Águas da Prata, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, São Simão, Cerqueira César. Isso só em áreas naturais, sem mencionar queima de cana, queima de algumas plantações, que também, né, gera essa fumaça, que gera problemas de respiração em muitas pessoas que sofrem com esse problema aí, né, de saúde. E além, então, dessas áreas, né, que o Flávio comentou, tem uma semana, mais ou menos, nós estávamos ajudando o pessoal, os brigadistas,
a galera da Fundação Florestal, do Instituto Florestal, bombeiros e etc., na Estação Ecológica de Jataí. A Estação Ecológica de Jataí é o maior remanescente de cerrado do estado de São Paulo. É uma área que, se eu parar para falar aqui por muito tempo, eu vou chorar, porque eu vi aquilo pegando fogo. Eu vi cortinas de fumaça e de chamas mesmo, com 3, 4 metros de altura. Nós vimos bombeiros recuando. Quando você vê bombeiro recuar, você fala fupi de novo, porque a coisa ficou feia, literalmente preta, né? Então, assim, a causa ainda está sendo investigada, mas há indícios de que a concessionária de energia não fez reparo em um poste, e a partir dali pegou fogo na estação experimental de Luiz Antônio, e como elas são praticamente ali juntas, né, o fogo alcançou a área de cerrado. Então, como nós já conversamos, né, a gente está passando por uma seca novamente atípica, ali houve acúmulo de biomassa. Então, você tem espécies exóticas também, existe esse problema, às vezes, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, e ali virou receita para o desastre. Então, você tem um combustível, você tem o oxigênio e falta de água, por exemplo. E a gente conseguiu, então, ali, durante, se eu não me engano, foram umas 2 semanas de combate, o fogo, ele praticamente se extinguia e ele retomava em um outro ponto. E desses 9.000 hectares, a Polícia Ambiental de Santa Rita do Passa Quatro conseguiu estimar ali, com o drone e por outros meios, que 5.000 hectares foram atingidos. E ali nós vimos veado correndo para um lado, catingueiro, chegaram a socorrer tapiti. Para quem não conhece, o tapiti é a única espécie de coelho nativa. Nós temos a lebre europeia, que o nome dela diz, que ela é europeia, né? E aí os meninos conseguiram socorrer um bichinho desses, e infelizmente ele veio a óbito. Não se sabe se pelas queimaduras no corpo dele ou se por miopatia da captura, porque o bicho fica com medo, eles nos veem como predadores e não como o cara da ONG e tal que vai me ajudar, né? Sim, com certeza. Isso. E aí os meninos viram tamanduá bandeira fugindo, eles viram cachorro do mato, em um comportamento que a gente pode considerar meio safado, sem vergonha, porque é um bicho que consegue aí se adaptar a algumas mudanças. Estava comendo carniça dos bichinhos que foram assados ali no meio. Outros bichos também que têm esse comportamento mais plástico, menos especialista, né? Então tinham gaviões, aves predando insetos no meio do caos, e com certeza nós não conseguimos estimar, nós não conseguimos encontrar as carcaças, porque os animais com o histórico evolutivo que eles têm com o cerrado, ou eles conseguiram se intocar, ou eles foram consumidos pelo fogo, ou até mesmo conseguiram fugir. Então o lobo-guará também conseguiram filmar bicho fugindo em meio eu vi ali coisas que eu preferia não ter visto, mas eu acho que isso, no fim, não posso nem usar a palavra combustível, né? Mas isso seria uma partida para a gente realmente tentar começar a pensar como a gente pode planejar, né, as nossas ações, quais impactos o nosso sistema tradicional de energia pode trazer para uma área dessas, né? Então agora fica aí nas mãos do gestor, que é o Gabriel, e de outras pessoas que estão envolvidas aí. O pessoal não é legal, o gestor lá ficou bem triste, nós o vimos abatido, não é uma coisa fácil de lidar, e o mesmo ocorreu aqui no Morro do Dioguinho, em Santa Rita do Passa Quatro, onde o fogo foi criminoso, queimaram ali hectares também, encontraram serpentes mortas, encontraram outros tipos de répteis também, anfíbios, que provavelmente estavam enterrados e etc. Só para a gente entender que às vezes está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? É que as pessoas olham para a janela ou para fora e falam, olha, tá pegando fogo em um canavial.
a gente tem esse costume, essa cultura meio já, né? Desde criança eu comia fuligem. A gente ia lá fora pôr a língua pra fora, ficar lambendo e comendo a fuligem. Minha mãe xingando, horrores, porque a roupa estava no varal e tal, e a gente se divertindo em meio ao caos. Então a gente acabou assimilando isso, né? Sim. O que leva um grupo, uma pessoa realmente a colocar fogo criminalmente, né? Porque isso é uma coisa que às vezes a população é importante saber, né? Da onde que vem realmente o fogo criminoso, o que contempla um incêndio que é criminoso mesmo, e como a gente pode entender, ou até mesmo como talvez denunciar, né? E o que a população pode fazer também, né? Tipo, entender o que é um fogo criminoso, o que ele contempla e às vezes até os motivos, né? Bom, na minha cabeça, maldito momento em que o homem dominou o fogo no Paleolítico. Porque foi nesse momento em que nós conseguimos evoluir enquanto espécie, porque se não fosse o fogo, nós não teríamos sobrevivido, que seria, não sei se seria bom ou ruim, do ponto de vista atual, né? Biólogo adora que o ser humano nunca tivesse existido, né? É um sonho, sabe? Não, mas agora falando seriamente, nós vimos alguns grupos, alguns setores aí da sociedade culpando os brigadistas do ICMBio em um vídeo em que o cara, na zoeira, como nós estamos brincando agora, ele soltou uma fala infeliz. Oh, você tá queimando aí ao invés de ajudar, entendeu? Isso seria um modo, né, de você manejar o fogo. Existe um manejo integrado do fogo. Sim. A gente tem a Giselda Durigan, que é professora trabalhando isso, a Vânia Pivello também, que trabalham com isso, e elas trabalham com o manejo do fogo também em unidade de conservação do Estado. E aí você tem esse fogo, essa queima que é controlada, você leva em consideração a umidade do ar, o horário, as condições do vento e etc. Então você chega lá e consegue combater o fogo com o próprio fogo. Isso acontece geralmente quando você não consegue encontrar um outro meio de combater. Então, para eles preservarem aquela área, aqueles brigadistas do ICMBio fizeram um contrafogo, que é o fogo de expansão. E aí a gente tem aquele baguá que sai de casa, ele tem o espírito de porco, e aí ele vê a mata, às vezes pelo conhecimento que ele tem, e esse sentimento de eu não vou pagar pelo meu crime, e aí essa pessoa ateia fogo em uma mata ciliar de algum córrego ou de algum recurso hídrico importante da nossa região, como tem acontecido. Né? Então a gente tem que entender que às vezes o fogo ele vai ser um remédio, né, contra o próprio fogo. Os indígenas faziam muito isso. Indígena chegava, sentava na época propícia, tá, gente? Ó, o fogo e o cerrado coevoluíram, certo? Certo. Mas existem trabalhos que provam que você tem que colocar fogo no máximo até junho do ano. É assim, muito. Maio às vezes é muito, porque começa o período de estiagem, principalmente na nossa região. Tá? Então, assim, você tem que fazer o manejo do fogo na época certa, com as condições certas, e não agora. Setembro, outubro, é criminoso. Não tem outro viés. De onde vem o raio? Ah, foi Zeus que mandou. Entendeu? A galera quer discutir, quer argumentar coisas que não tem como argumentar. Né? Então, praticamente no mundo, 90% do fogo que ocorre no mundo, há indícios de que tenha ação humana. Talvez, como vocês comentaram, de modo indireto, que seria sem querer. Ah, eu só achei que queimar meu papel higiênico aqui ia dar bom. Ah, ia ser muito fera. Né? E outras pessoas que já fazem por outros pensamentos, e isso, viés ideológico completamente diferente, né? E a gente precisa aprender a segregar, porque a gente consegue trabalhar com um senhorzinho que coloca fogo na folha, no quintal dele, tentar convencê-lo daquilo, mas eu não sei se a gente consegue, na fala, convencer um energúmeno que eu gostaria que não tivesse dominado o fogo no Paleolítico. Uma coisa interessante a gente entender é que, por exemplo, você falou muito da zona de conservação, né, da área de conservação.
E eu recomendo e convido, né, várias pessoas que estão nos ouvindo, quem não conhece, para poder ter uma oportunidade de conhecer uma área de conservação, mesmo que seja perto da sua casa, né? Porque além de ser uma forma de manejo, né, uma gestão muito legal, né, e muito difícil também, porque às vezes é um profissional ali tomando conta de uma área gigantesca e é muito difícil tomar conta, né? E ao mesmo tempo entender o que o fogo, né, especialmente a área de cerrado, o cerrado precisa do fogo, a gente sabe, mas normalmente é controlado isso. E se você for pensar em relação à braquiária, braquiária é uma gramínea, né, que não deveria estar ali, mas ela queima muito mais forte do que a gramínea nativa, né, que o cerrado está acostumado. E aí se que pega fogo na braquiária fica muito mais forte, ela pega mais fogo, mas fica mais quente. E até os animais que estão ali, as plantas, não sobrevivem, porque fica mais quente do que deveria. E a gestão realmente, né, eles fazem uma gestão muito legal, que nem a Ana falou. Eles pegam ali, eles cortam, né, em volta, eles cortam o acero, né, tipo, em volta da área e botam fogo só nos locais que não é para deixar realmente o fogo espalhar. Então tem como se fossem pontes, né? Eles cortam essas pontes e impedem que o fogo fique se espalhando muito. Isso é bem positivo, mas como a Ana comentou, tem um tempo para fazer isso, tem um momento e uma forma de fazer, né? Não adianta você ir lá, bonitão lá, e falar assim, vou tacar fogo, já que o cerrado pega fogo mesmo, vou ajudar o cerrado. É bem assim que funciona, né? E também tem a questão que muita gente usa esse argumento de que o cerrado pega fogo, é normal, fogo no cerrado, né? Para contradizer as denúncias de queimadas e tal. Mas, no momento, não é só o cerrado que está queimando, né? Tem muitos registros de Mata Atlântica aí queimando da Amazônia, né? Em biomas que não são cerrado, né? Beleza, o cerrado, ele, como a Ana comentou, coevoluiu com o fogo e tal, mas é um fogo meio controlado, vamos dizer assim, né? Não é esse criminoso em focos de incêndio em áreas estratégicas, milhares de focos de incêndio ao mesmo tempo, que a natureza acaba não conseguindo combater, né? Até porque, mais uma vez, a gente está num período de seca, as previsões de chuva são só lá para a segunda quinzena de outubro, no Pantanal, pelo menos, né? E então é uma coisa complicada, né? Não lembra, Flávio, que não tá chovendo faz uns 3 meses. Por favor. Então. Isso. Hidratem-se. É bem isso, Ana. Aqui para São Carlos tem previsão para amanhã de chuva. Vamos ver. Mas aí, assim, hoje de manhã, para fazer um comentário, eu até tinha separado isso para mencionar no episódio, mas aí uns minutinhos antes da gente começar a gravar, eu achei uma outra notícia que dizia que não era bem isso. Recebi um vídeo, né, no WhatsApp de um grupo, de uma moça filmando da casa dela uma chuva forte no Pantanal. E, de fato, era mesmo uma chuva no Pantanal, mas a chuva aconteceu, acho que no começo de agosto, não foi agora. E aí o que eu achei foi isso, né? Tipo, eu ia comentar sobre essa chuva e tal, que é um certo alívio, mas aí saiu uma notícia do G1 que a própria moça que fez o vídeo comentou que o vídeo não era de agora. Tipo, ela ainda fala, quem dera se fosse agora, né? Infelizmente ainda não chegou a chuva lá. Ou seja, além de trabalhar com o negacionismo, nós temos que trabalhar com as fake news. Isso facilita ainda mais o trabalho de qualquer professor, de qualquer pesquisador e de qualquer pessoa que queira gerar um resultado positivo para a sociedade. Realmente é uma coisa complicada, porque às vezes a gente é muito bem utilizado, né, no momento certo, uma notícia, um vídeo, alguma coisa que é de outra época, só que todo mundo fala que é dessa época agora. Aí você fala, oba, que legal, ou que ruim. Só que no final das contas a gente é enganado sem querer, né? Por uma coisa que não deveria ser assim, né? Realmente atrapalha bastante o trabalho, né? De quem está ali tentando fazer uma pesquisa certa e pegar informações que sejam bem relevantes para a situação que a gente está ali. Eu acho que isso até, essa questão de fake news, atrapalha bastante o andamento rápido de alguma pesquisa ou alguma decisão política, às vezes, positiva, né? Porque as pessoas ficam brigando muito em cima daquilo e desvia a atenção para uma coisa que seria positiva, né? Exatamente.
E a gente consegue assimilar esse tipo de assunto quando as pessoas dizem assim, ou alguém muito importante do Ministério do Meio Ambiente, que eu não posso chamar pelo nome, porque ele é o inominável, ele diz que os incêndios não estão ocorrendo. E aí a gente olha o INPE e o INPE afirma que em 2020 o número de incêndios subiu 210% em comparação com o ano passado. Sim, é parecido com a Que já ideia. era péssimo, né? Exatamente. O gráfico que tem nessa notícia, ele mostra certinho, tipo, que realmente em 2007 2004 foi alto, mas 2007 foi um dos mais altos, e 2020 até agora já atingiu mais do que 2007 no ano inteiro, né? Então, realmente, sabe, não é à toa que o INPE está falando, por mais que ele possa ter algum viés ali, que a gente espera que não, né, contra o governo ou alguma coisa do tipo, por que não, sabe? Tipo, não dá para ter viés em tudo. Então, realmente tem muita queimada, realmente tem muitos casos complicados. E até outros, isso é uma coisa que a gente pode até falar sobre o assunto, né? Que isso a gente perde muita credibilidade no exterior, porque às vezes chega uma outra empresa do exterior, faz um geoprocessamento ali e olha realmente as imagens de satélite e vê que está pegando fogo, sabe? E vê que está Exatamente. dando problema. Então, como é que a gente fala que não tem, sabe? É muito Exatamente. complicado. Eu vejo as pessoas fazendo um tipo de reverência para a bandeira norte-americana, mas quando a NASA diz que a Amazônia está em fogo e que o Pantanal está em fogo, a NASA é comunista. É complicado. Por favor, vocês poderiam me ajudar a explicar, a entender isso? Que eu estou tentando entender ainda. Eu imagino assim, que seja essa visão dualista. Tipo, as pessoas trabalham muito no 8 ou 80. Então, se não é o que eu acredito, eu vou ser contra aquilo, independente de ser verdade ou não. Mas se for Entendi. alguma coisa próxima do que eu acredito, só que, sei lá, não é bem o que eu quero que seja verdade, então eu vou falar que é errado. Isso acontece às vezes, infelizmente, em uma pesquisa científica, quando a pessoa manipula os dados. Claro que a gente sabe que é muito difícil manipular os dados e continuar, né, com a mentira, vamos dizer, porque depois alguém vai lá e comprova que aqueles dados estão errados. Mas, né, especialmente antes de ser publicado. Mas realmente é muito difícil você trabalhar com um ser humano que tem uma ideologia às vezes de falar, olha, o que eu acredito é melhor, eu vou manipular os dados aqui para o meu bem-estar de achar que aquilo que eu, sei lá, que eu acredito é o certo. Isso é muito ruim, porque a visão nunca é 8 ou 80. Não existe o certo 100% e o errado 100%. Então é difícil lidar com o ser humano. Então, e também tem a questão assim, essa que é a grande diferença entre a ciência e uma crença ou um viés ideológico, né? Porque na ciência não importa o que você pensa, ou o que você gosta, ou o que você acredita, se você quer que o resultado de uma pesquisa seja tal coisa. Não, a ciência trabalha com a verdade, né? E o que não acontece em alguns setores que trabalham com a paixão, né? Com a emoção fala mais alto que a razão. Então, e aí o que acontece? As pessoas vão discordar de dados científicos, embora o negócio seja claro, como aconteceu muito nessa pandemia do coronavírus e ainda está acontecendo. Embora uma parte da população parece que passou a acreditar mais na ciência, mas é aquela coisa, né? Você acredita num vírus, você acredita que a ciência está falando sobre o vírus, mas você não acredita no aquecimento global. Entendeu? São basicamente as mesmas pessoas, as mesmas instituições que estão batendo nessa tecla há muitos anos, falando os prejuízos que a gente vai passar por isso, mas a galera leva a emoção acima de tudo, né? Não leva a sério essas afirmações e os muitos estudos feitos a respeito disso. Só para a gente voltar um pouquinho ao assunto, né? Então, o INPE disse que 210% foi um número recorde, né?
de 2020 para 2019, e aí ele fala que em 2019 eles registraram cerca de 4.700 focos o ano todo. E em 2020, de janeiro a 13 de setembro, registraram 14.489. Só Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Tem Mato Grosso do Sul também, a gente vê que ele é muito aberto, né? As terras são muito agrícolas, né? Agrícolas ou até mesmo da pecuária. Você vê que assim, são latifúndios mesmo gigantescos, coisa que no estado de São Paulo são bem pequenininhos comparado com eles, né? E a gente vê realmente que é difícil você ver uma mata, uma floresta, alguma coisa muito grande. São espaçados, assim, né? E para pegar fogo é muito fácil, né? E os dados são assustadores, né? São dados absurdos, né? Se no ano passado já era uma coisa muito grande, agora a gente está na metade de setembro e já passou dos dados do ano passado, já batemos esse recorde, né? Esse recorde que ninguém quer bater, ou talvez ninguém queira bater, né? E ainda tem mais 3 meses pela frente ainda, né, meu? No fim do ano. Então, vamos chegar aonde nisso, né? Ficar só rezando por chuva? Exatamente. E para colocar a cereja aí em cima do bolo, a Super Interessante lançou uma matéria, né, no dia 17/9, e através, então, de análises e as informações que eles coletaram, eles afirmaram que, mesmo havendo esse aumento de 210%, houve a queda de 48% no número de multas na mesma região, que é a região pantaneira. Isso Sim. Em comparação a 2019. É uma coisa que vai na contramão do que deveria ser feito, né? Não faz o menor sentido, né? Parece que o governo está dizendo, fica à vontade, viu? Pode queimar tudo mesmo, pode desmatar, que não tem ninguém olhando. A gente está olhando para o outro lado aí, usando umas cortinas de fumaça para desviar o foco, aí, com o perdão do trocadilho, né? Sim. Para desviar o foco. Não, é bem isso. Uma das coisas que a gente tem que entender, por que a educação ambiental é porque, sabe, ir buscar realmente a verdade, entender que a ciência, ela, mesmo você não querendo que aquilo seja verdade, ou você querendo que você tenha outro resultado, o resultado é o que tem que ser, né? E aí a gente tem que aceitar aquilo e trabalhar em cima daquilo. E por que a gente ir atrás da informação, atrás da verdade e acreditar mais nisso? Porque quando você vê uma notícia dessa, você consegue ter uma noção de que aquilo às vezes não é tudo isso que estão falando, ou até mesmo ao contrário. É muito pior do que estão falando. E então a gente tem que entender, sabe, que tendo essa visão mais ambiental, essa visão que o todo, né, é muito importante, que essas queimadas elas não vão estar só ali, como você falou, uma cortina de fumaça, né, mas uma questão de todas elas se unirem ali por um problema muito maior, né? Pode ser problema ambiental, pode ser problema até econômico em várias regiões. Então a gente tem que entender, por isso que a gente tem que ir atrás da informação da melhor forma, né? Eu queria chamar a atenção para alguns pontos assim que às vezes a galera vê esses incêndios e não dá a importância que o assunto tem, achando que isso não vai afetar a gente de maneira nenhuma, mas assim, só rapidamente para comentar aqui alguns dos prejuízos que um incêndio dessas proporções pode nos trazer: perda de biodiversidade, como a Ana já estava citando aí, aqui na nossa região, de diversos animais ali numa área que nem é tão grande assim, né? Tamanduá-bandeira correndo, de lobo-guará, de cobras encontradas queimadas, do veado catingueiro, né? Então, são muitas espécies ameaçadas, quer dizer, as espécies já são ameaçadas de extinção, e ainda mais esse problema aí de grandes proporções que pode trazer uma perda de biodiversidade para a gente e que tem outras grandes consequências, né? A gente sabe que a natureza está sempre em equilíbrio e o sumiço de uma espécie pode acarretar numa consequência maior que muita gente não faz ideia do que pode acontecer. Aí, fora isso, tem a questão do enfraquecimento do solo. Se um solo queimado muitas vezes, ele começa a ficar pobre, né, para futuros
futuras plantações ou crescimento de novas plantas e árvores. Como a braquiária. A braquiária pois é. adora um foguinho, ela adora um caos. Então, pois é. E ela queima bem forte. E só ela sobrevive, né? Que o resto morre em volta e ela continua ali bonitona, aumentando o seu tamanho e alastrando, né? Bem adaptada ao fogo, né? E aí, fora isso também, né, tem a questão do enfraquecimento do solo, pode ter consequência para o lençol freático, e também a questão financeira, né, porque um incêndio dessa proporção pode trazer prejuízo para os cofres públicos, para alguns fazendeiros até, que estão relatando dificuldade de conseguir alimentar os seus rebanhos, fora os moradores das regiões, que também podem ter alguns prejuízos, né, como perda de materiais e gastos com saúde, porque no meio de uma fumaceira dessa, esse monte de monóxido de carbono cobrindo cidades, isso pode trazer problemas respiratórios para as pessoas. E lembrando, a gente está no meio de uma pandemia do coronavírus, que é justamente isso, né? Causa problemas respiratórios. Então, Bingo! além disso, ainda tem o aumento pela demanda de leitos no meio de uma pandemia. Ou seja, não são poucos prejuízos, é muita coisa, né? Assina embaixo, Flávio. Realmente a gente sabe que tem muita coisa por trás, né? Só para encerrar esse comentário sobre os prejuízos, que o Ribas já comentou, mas acho que é bom reiterar, a perda de credibilidade do Brasil no exterior, né? Exatamente. E é mais um arranhão na imagem do Brasil, né? Eu acho que difícil a gente pensar, né? A gente pode até falar do governo, pode falar das ações dele, mas é uma coisa muito nebulosa pra gente conversar, porque é difícil a gente ficar positivo, tanto de um lado quanto do outro. Difícil ficar positivo pelas ações que o governo está fazendo, especialmente ambientalmente, né? Ele já é criticado no mundo inteiro, né? Por causa disso, especialmente. E é difícil também lidar com as ações que a população às vezes faz, inclusive contra o governo. Mas às vezes eles criam fake news contra o governo para ir contra as fake news do governo. Aí você fica pensando, caramba, nós, né, que estamos meio longe disso tudo. E aí? Eu acredito em um ou do outro lado? Não acredito em ninguém. Eu acredito no que eu vejo, né, na ciência e no que eu estou indo atrás. Então é difícil mesmo. A gente precisa pesquisar sempre, né, bastante. Eu acho que fake news não deve ser aceita de maneira nenhuma, você não deve inventar uma mentira para combater o que você é contra, né? Você tem meios legais para fazer isso. E assim, eu queria fazer um comentário que eu acho que assim, no Brasil, o meio ambiente nunca foi prioridade mesmo de nenhum governo. Talvez alguns candidatos aí tinham essa bandeira, tal, mas acabaram não conseguindo ir muito para frente, tal. Então, assim, nunca foi prioridade de nenhum governo, né? A gente sabe que nos governos anteriores teve, como a Ana comentou, o novo Código Florestal, Caca, né, muita caca. teve a questão da usina de Belo Monte e tal, né? Só que agora a gente chegou num governo que consegue deixar tudo isso, né, uma coisa pequena. Parece que é um governo que atua contra o meio ambiente, né? E aí coloca-se uma pessoa no Ministério do Meio Ambiente que não entende nada de ecologia e de meio ambiente. O cara divulga um vídeo falando sobre as queimadas na Amazônia com um mico-leão dourado aparecendo na imagem, que é um animal aqui da Mata Atlântica, né, demonstrando que não entende nada de ecologia. Só um exemplo bobo, né, para falar e até talvez engraçado. Não, e eu fico pensando uma coisa, né? A gente tem um problema muito sério no governo, como você falou, governos anteriores, o atual, etc. Que a população, né, que pessoas que entram lá, a gente está no Brasil, né? O Brasil seria o país da sustentabilidade, seria o país da biodiversidade e o país que deveria ter, assim, a melhor cuidado do meio ambiente possível, porque, né, a gente é referência no mundo inteiro. Nossa, o Brasil é o país da biodiversidade, é o país, né? E no final das contas não é assim que acontece na prática, sabe? A gente é um dos países que mais negligenciam, assim, coisas do tipo simples e que poderiam ter um apoio imenso, positivo, né? Do governo, dos grupos e tal, e ao mesmo tempo é ao contrário, sabe? É tudo, eu vou liberar um pouquinho aqui, eu vou, sabe...
não olhar muito ali, fazer vista grossa naquele negócio. Sim. E isso é muito ruim, porque o futuro do próprio país, até economicamente falando, já que a gente tem que falar sobre isso, economicamente falando é péssimo. A gente vai continuar sendo colônia durante quantos anos? Uhum. Exato, mano. E acho assim, isso deveria ser a nossa principal bandeira para fora, né? E para dentro também, né? Tipo, olhar, pô, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Por que não se aproveitar disso de uma forma correta, né? Usando isso até como turismo ecológico e se aproveitar disso de uma forma sustentável, né? Mas, pelo contrário, né? A gente não faz nada e ainda diz que está fazendo muito, né? Atrapalha quem quer fazer, né? Exato. E aí, além disso, ainda assim tem aquele discurso, por exemplo, quando alguém da Alemanha ou da Holanda critica o que vem sendo feito no Brasil em prol do meio ambiente, o discurso é: para eles agora é fácil falar isso, porque eles destruíram todas as florestas deles e agora querem apontar o dedo pra gente. Mas, pô, mano, mesmo que isso seja verdade, a gente já chegou numa época, num patamar de conhecimento, que a gente sabe como fazer isso da maneira correta, sem destruir tudo, entendeu? Não é porque fizeram cagada lá atrás que a gente vai continuar fazendo cagada aqui pra, tipo, eles fizeram, então agora é a minha vez. Não é assim, né? Aí que entra a educação ambiental, a sustentabilidade, cara, tipo, saber usar isso, entendeu? Em prol do país, e isso venderia bem pra fora, inclusive, né? Com Tipo, porra, certeza. o Brasil está se desenvolvendo e estão respeitando o meio ambiente. Isso se vende bem, né, meu? É bom para a economia. Tá? Cara, eu acho que o Brasil parece realmente, sabe aquelas empresas familiares que tem 70, 80 anos, né? E que eles são bem consolidados no mercado, eles estão ali, sabe, fazendo as coisas deles, só que eles já estão com técnicas, maquinário e etc., bem arcaicos, bem e poluentes e que dão trabalho, sabe, muita manutenção e tal. E aí chega alguém, sabe, falando assim, meu, vocês não querem trocar? Já existem tecnologias boas, né? Que você inclusive vai economizar pra caramba e nem precisa gastar muito pra isso, sabe? Às vezes é uma questão de mudança de hábito, simplesmente. E a pessoa fica irredutível, sabe? Não vou fazer assim e tal, tal, tal. E aí quando recebe uma multa, por exemplo, fica putaço. Não, tô bravo, não devia ter multa e tal. É o Brasil, cara. Sabe, o Brasil usa um monte de técnica, tipo, rudimentar. Você acaba de descrever a monocultura no Brasil. Tipo isso. Não é verdade. Tipo, parece que é uma daquelas empresas que é irredutível, tá perdendo dinheiro, sabe? Que poderia estar aproveitando uma coisa muito mais sustentável, muito mais legal, e com condições de trabalho péssimas. E ainda recebendo multa e reclamando. Então é bem difícil, né? Voltando um pouquinho no que o Flávio comentou, né, da Europa, da Alemanha, de outros países, a gente não pode comparar a mega diversidade ou a diversidade que nós temos de espécies em uma área tropical no país, né, como vocês bem comentaram, com a maior diversidade do mundo, a gente não pode comparar com a Alemanha ou com qualquer outro país da Europa. Claro que cada um tem sua particularidade lá, mas para eles recomporem, tentar buscar e recuperar espécies, talvez seja algo mais simples do que é para a gente. Poxa, se a gente tem um monte de espécies na Amazônia, em outros biomas que nós não conhecemos, como é que vai destruir ou ter aval para destruir aquela área se a gente nem sabe o que tem ali? Como é que a gente vai recuperar? Qual vai ser a fórmula para um futuro melhor e garantir para as próximas gerações, né, o que a gente tem que garantir, que é previsto na Constituição? Como é que a gente pode fazer isso? Então, acho que nem comparar a gente pode comparar, porque eu achei da hora, quando eu fui para a Irlanda, achei da horaça chegar lá, ver pinos e falar, da hora, pinos, 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 pinos para sempre, pinos, pinos, só pinos. Não tem como comparar, cara. Não dá. E olha que a Irlanda ainda é um país suave, né? Tipo, então, e é bonito pra caraca. Nem fale. Eu também fui pra Irlanda, cara. Que lugar maravilhoso. Nossa, que sonho. Quero voltar para lá, inclusive. Mas é difícil, gente. Aqui a gente tem uma... E agora eu vou falar uma coisa. Brasileiro adora falar que lá fora é melhor do que aqui dentro. E a gente aqui tem uma
biodiversidade, uns lugares maravilhosos, assim, tipo, de dar inveja pro resto do mundo, e a gente fica, tipo, babando o ovo para outras coisas e não protege o que a gente tem, né? Não tô falando que a Irlanda não seja maravilhosa, ela é, e eu gostaria muito de voltar para lá várias vezes, mas a gente sabe que é verdade, sabe? Parece que o que é de fora é melhor, e o que é nosso, tipo, não sou brasileiro, não preciso dessa cultura. Um lugar que eu sou louco para conhecer, cara, é a Chapada dos Guimarães. E infelizmente é um lugar que também estava sofrendo com as queimadas, com incêndios e tal, né? Vi esses dias na TV. E que nem a Ana falou, né? Não vou falar muito sobre o assunto, senão dá vontade de chorar, né? E como é um lugar que eu tenho vontade de conhecer desde criança, ver aquele lugar queimando, ardendo, assim, a sensação é a mesma, né? De tristeza profunda, assim, né? Vontade de chorar assistindo aquela cena. E uma torcida para que a região se recupere e que acabe toda essa desgraceira o mais rápido possível, né? Isso é uma coisa bem triste, cara, porque a gente realmente tem, assim, a gente tem uma visão, né, que aquilo nunca vai acabar, né, porque, pô, que lindo, maravilhoso, vou conhecer isso um dia, aí acontece uma coisa dessa e fala, vixe, será que realmente eu vou conhecer do mesmo jeito que eu imaginava, né? Bem triste mesmo. Exato, a sensação foi exatamente essa. Será que um dia eu vou conseguir conhecer? Ou se eu conseguir conhecer, vai ser como era antes? Provavelmente não, né? Infelizmente. A gente tem que aproveitar e cuidar quando a gente pode cuidar, né? Eu acho que uma das matérias que mais chamaram a atenção na TV foi que o Parque Estadual Encontro das Águas, né, ele é, assim, monstruoso. Ele tem 108 mil hectares. 85% da área dele foi atingida agora, né? E ele é o maior recanto de onças pintadas no mundo por quilômetro quadrado. Então, assim, a maior população que se tem ali de onças no Brasil, que já é uma espécie super, mega, ultra ameaçada, né? E agora, quais vão ser os efeitos, né? Então a gente tem efeitos diretos, que nós bem vimos, queimaduras, intoxicações, as mortes dos bichos, né, e tudo mais, que podem resultar no quê? Na diminuição das populações e levar num tamanho mínimo crítico, né? A ponto dessa espécie realmente não conseguir mais viver na natureza, ela ser extinta na natureza, e aí você vai ter material genética dela ex situ, né? Nos zoológicos e outras instituições. E aí você tem um efeito indireto também. E no efeito indireto, que a gente tem aquela variação, aquela maluquice, o sobe e desce, né, na disponibilidade de alimento, e a qualidade dele também, porque às vezes você tem, as araras azuis lá são um exemplo, né, não é porque a arara sobreviveu ao fogo e os filhotes também que elas vão sobreviver ao efeito indireto, né, teve um rapaz, acho que é da SOS Pantanal, que falou sobre isso, não só nas redes sociais, mas na TV também. E além de tudo isso, você tem mudanças no habitat, você tem mudanças naquele lugar. Então, o fogo destrói abrigos que seriam para proteção, para reprodução, descanso e etc., né? E aí você consegue desenhar um cenário, assim, se os animais sobreviverem a tudo isso, você tem um efeito positivo. E se os animais tolerarem, digamos, tá? Tem gente que usa o termo adaptação, mas às vezes tolerar é mais fácil, porque adaptação acho que leva muito tempo, né? Para uma espécie se adaptar a um ambiente ou qualquer outra situação. Então, assim, se os animais tolerarem, perfeito. Mas e se eles não tolerarem? A gente teria aí um efeito negativo. E além de tudo isso, eu não sei se vocês viram, mas tem muitas fotos de atropelamentos também, que é outro problema, né? Que a gente, para quem trabalha com fauna, trabalha com conservação de espécies, enfrenta. E aí você também tem a poluição, que o Flávio, ou não lembro agora, você comentou sobre isso, né? Você tem a emissão e liberação de carbono para a atmosfera. É muita coisa, né? Você falou até de atropelamento, né? Eu fui para o Mato Grosso esses tempos, né? Eu passei pelo Mato Grosso, na verdade, eu cruzei ele inteiro. E o que eu vi de tamanduá-bandeira, o que eu vi de alguns outros animais, né? Mas especialmente tamanduá-bandeira, eu acho que eu contei mais de 20. Atropelados no meio da estrada, sabe? Jogados ali. Imagine agora, frente à situação que nós estamos vivendo.
né? Mas com fogo ainda, e eles devem estar fugindo, é mais ainda, né? Isso. Exato. O fogo afugenta os animais, eles, né, vão se afastar do fogo, obviamente, e como tem muita estrada cruzando, algumas florestas ali, algumas áreas naturais, o risco dos atropelamentos aumenta, né? No último fim de semana, passou no Fantástico a matéria de uma moça que estava numa cachoeira, e não sei se vocês chegaram a ver isso, e acho que foi uma jararaca, entrou no colete salva-vidas dela, a moça foi picada 2 ou 3 vezes pela jararaca e tal, e foi na época das queimadas. É provável que essa cobra, segundo o que foi dito na matéria, né, e acho que faz sentido, estivesse fugindo dessas queimadas, né, e óbvio o animal fica estressado, né. E aí a moça escapou por pouco ali, né? Teve que fazer uma traqueostomia, depois ela no hospital acabou contraindo Covid. Está relativamente bem, né? A gente tem que entender que, por exemplo, por que o animal estava lá? Ele era dali? Se ele não era dali, de onde que ele veio, né? E por que ele veio para lá? Então, tipo, beleza, o animal picou ela. Tá, mas ele queria fazer isso? Tipo, não, né? Ele queria abrigo de alguma forma. Ele entrou no colete da mulher e aí a gente se desespera, o bicho também se desespera e pica. É a primeira coisa que ele pode fazer. Mas realmente, esse negócio de falar, nossa, que a cobra é perigosa. Tá, perigosa até onde? Nós biólogos a gente sabe que a gente tem que entender qual cobra que é, o porquê que ela tá ali, sabe? Às vezes, beleza, é uma cobra perigosa. Mas como lidar com ela? Você não precisa ir lá matar a paulada o bicho, né? Sim, pois é. E tem outro detalhe também, né? Ela faz isso para se defender, né? Para a cobra não é vantajoso ficar desperdiçando veneno assim toda hora, até porque é uma coisa que demanda muita energia dela, né? Uhum. Ela usa o veneno para se alimentar e tal, não é uma coisa que ela quer ficar utilizando. Então ela usa para se defender, com certeza é um animal que estava bastante estressado, né? Para fazer isso, né? Esse argumento foi bom, Flávio, para as pessoas não chamarem outras de cobras, porque algumas pessoas destilam veneno porque elas querem. Então, você argumentou muito bem agora. Gasta energia é difícil. Então, vamos mudar aí esse costuminho nosso aí. Eu acho que, exatamente, xingar os outros por animais é complicado. Acho que é melhor chamar de idiota mesmo, porque pelo menos um xingamento humano ali, tá tudo bem. Pois é. Alguns especialistas, eles afirmaram, acredito que seja matéria da Super Interessante e o pessoal da SOS Pantanal também. Eles disseram que talvez sejam necessários 30 anos para recompor a fauna no Pantanal. Assim. Só da decorrência dessa perda agora. Isso, porque eles estão estimando, né? Então eles estão analisando as carcaças agora, fazendo uma análise, ICMBio, Universidade Federal lá de Mato Grosso do Sul, a de Mato Grosso também, a Embrapa e etc. Eles estão fazendo análise das carcaças. E através dessa análise, né, preliminar, eles estimam que talvez, né, tenham sido consumidas ou tenham perdido aí 20% da fauna já do Pantanal. É bem complicado. Mas assim, por hora não tem nada certo, tá? São só estimativas. Eu acho que a gente pode fazer até um exemplo, né? Uma comparação com as queimadas que aconteceram, acho que foi ano passado, né, na Austrália. Isso. Que queimou-se uma boa parte do país, né, ali. E dizimou, assim, muito, né, da população de cangurus que tinha por lá, entre outros animais, né. E até fez o que a gente falou em outro podcast, fez o controle populacional da pior forma que a gente poderia imaginar, né. Mas, realmente, isso perdeu muito da biodiversidade, perdeu muito do que realmente aconteceu naquele momento. Essa recuperação a gente sabe, né? A natureza ela se recupera, a natureza ela se adapta, ela se reinventa, né? Ela não sofreu várias extinções em massa à toa e voltou, né? Mas o grande detalhe é a gente vive nesse país no momento, no país não, no mundo, né? Então, beleza, na natureza em 20, 40, 100, 200, 1000 anos, ela vai se recuperar. E a gente? A gente não. Né? Então, esse negócio que o pessoal fala, a natureza se recupera, ou até mesmo, isso não é meu problema. É sim, porque o que a gente está falando de que vai dar problema, vai dar trabalho, a natureza vai se recuperar, essa biodiversidade, influencia diretamente nossa sobrevivência. Então, quanto mais a gente destrói, né, o que a gente tem agora, mais difícil vai ser para a gente, como espécie, se adaptar
pro futuro, né? Eu tô puxando bem a sardinha pro ser humano, porque as pessoas às vezes olham a natureza como uma coisa longe, assim. Isso. A gente só às vezes precisa deixar assim bem marcadinho, bem demarcado, que o fogo ele tem diversos efeitos, né? E aí ele vai variar de espécie para espécie, a frequência do fogo, porque algumas populações podem se recuperar. E se ano que vem nada for feito, essas populações elas vão se inviabilizar de novo, né? E aí você tem a intensidade dos incêndios também. Então tem que pensar em prevenção. A partir do ano que vem, seja o homem pantaneiro, o qualquer pessoa, né, ser humano ali inserido naquele contexto, precisa avaliar a intensidade do fogo, como ele vai chegar, né? Porque se a gente levar em consideração de que o Pantanal, de acordo com a Unicinos e outras universidades, o Pantanal ele depende dos fios voadores de chuva que vem da Amazônia, que é outro lugar que está sendo impactado. Será que essa seca que a gente está vivendo já não é reflexo de tudo isso? Com toda certeza, né? A gente tem que entender que, tipo, quando acontece alguma coisa, até que dizem natural, pode ser que tenha vindo de outra... a teoria do caos não existe à toa, né? Pode ter vindo de outra região, né? Então, você tem um desequilíbrio numa região, isso vai reverberar ali na Índia, por exemplo, né? Já foi provado que a Amazônia, né, toda essa parte da umidade da Amazônia, esses rios voadores que você falou também, já tem influência no mundo inteiro, no clima do mundo inteiro. Então, quando a gente destrói um pedaço, vai realmente reverberar para tudo, né? Só que a gente tem que entender isso porque a gente tem esse conhecimento. Se a gente fica só no pontual, como é que vai ser, né? Ah, beleza, destruiu o Pantanal ali. O que eu tenho a ver com isso? Né? Você está ali no sul do país. Não, no sul não, no Nordeste, vai. Você vai falar, não é no Pantanal, não vou ter problema com isso. Lê do engano, né? Então, pois é, mesmo você morando longe de onde está acontecendo isso, não quer dizer que a gente está imune àquilo, né? Não vai acontecer nada e tal, né? Tem consequências também, né? Não sei se vocês viram a chuva que deu no Rio Grande do Sul esses dias atrás, que as pessoas estavam coletando a água da chuva e relatando que estava caindo uma chuva preta ali no Rio Grande do Sul mesmo, né? Tem até vídeos assim da galera com uns copos com uma água preta, que provavelmente é decorrência da fuligem, né? Dessa nuvem de fumaça vindo do Pantanal, né? Como você comentou de consequências de coisas longes que acontecem, né? Tem o lance da areia do deserto africano que vem para cair na Amazônia, traz nutrientes e tal, né? Então o planeta é uma coisa só, né? Mais que sejam coisas longes, acaba tudo meio que estando interligado, assim, né? Aí tem a frase da Rachel Carson, né? Nada na natureza existe sozinho. Uhum. Exatamente. Nossa. Bom, depois eu vou deixar também na descrição do episódio sobre esse relato da chuva preta no Rio Grande do Sul e também um pouco sobre esse lance da areia do deserto africano que cai na Amazônia, que eu acho que é um tema bastante interessante, mas confesso que eu não tenho muita profundidade para falar sobre o assunto agora. Então acho que é legal deixar uma matéria para a galera ler, quem tiver interessado, porque é um negócio interessante. Sim, vale muito a pena. Tipo, o que a população comum ali pode fazer realmente para ajudar, né? Acho que esses dias eu estava vendo o SOS Pantanal, eles estão pedindo assim, uma ajuda, estão pedindo umas coisas para realmente reverter isso aí para Pantanal, né? E às vezes a gente acha que tá muito longe, não dá para ajudar, mas de repente tem alguma coisa acontecendo na nossa região também, você não necessariamente precisa ir lá para o Pantanal ou para a Amazônia para colaborar. Como a gente recebeu uma mensagem esses dias no nosso Instagram, no WhatsApp, né, com relação às queimadas que estavam ocorrendo ali em São João da Boa Vista e Águas da Prata, que eles estavam procurando voluntários para trabalhar ali, né, no combate ao incêndio. Naquela região em questão, era
pessoal estava procurando mais por veterinários, né, que entendessem um pouco de fauna silvestre e tal, né, da fauna local ali. E então, assim, uma coisa aqui da nossa, muito mais próximo da gente, mais acessível, que daria para, né, dar um pulo ali, ou que nem como a Ana comentou, dos incêndios que ela ajudou, os brigadistas e tal. No caso, a gente ajudou o pessoal lá e a gente atuou bastante nessa área de recebimento de doações. Então, assim, desde água, os isotônicos da vida, comida e etc. Né? A gente atuou lá, assim, voluntariamente, digamos. Apesar de eu prestar o serviço para a fundação, né, eu trabalho em outra unidade de conservação. E eu estou de férias também. Então, a gente foi porque a gente realmente sentiu ali que havia necessidade. É uma situação com várias pessoas que nós conhecemos. É em Luiz Antônio, tá? Luiz Antônio fica a uns 90 quilômetros de São Carlos e fica a 50 quilômetros aqui de Porto, tá? Porto Ferreira. Então... É mais próximo, realmente mais próximo da gente. Houve mobilização, é muito importante a participação da sociedade, porque se não fossem eles, os meninos, os brigadistas e outros não teriam comido, não teriam se alimentado direito ali, porque também levaram frutas e etc, né? A parte de hidratação, que é muito importante para o Ribas, sempre, quando o fogo vem, é mais importante ainda, tá? Porque eles suam mesmo, a coisa fica literalmente feia e não tem a ver com educação ambiental, mas tem uma frase do Gandalf, em Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, né? Que é claro, leiam, por favor, tomem água e leiam Tolkien. São duas coisas essenciais na vida. Que ele diz que tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Perfeito. Com certeza. Né? A Susan ia pirar. Excelente citação. Pois é. Com certeza. Foi um fechamento muito bom, especialmente usando o Senhor dos Anéis, assim, como exemplo. E é muito isso mesmo, né? A gente tem que entender muito bem da nossa história, entender o que deu certo, o que deu errado, não repetir as coisas erradas e estudar muito sobre as coisas que acontecem para também não cair em fake news, não cair em conversas que não vão levar a nada também, né? E tentar fazer o que a própria Ana comentou. Tipo, você não pode ser o bombeiro ali que está ajudando, mas você pode levar uma água pro bombeiro, entendeu? Você pode, sabe, se dispor um tempo e ajudar alguém na sua região ali para poder fazer, sabe? E mesmo se não for, você pode ajudar em divulgando alguma coisa positiva, né? Isso já ajuda bastante. Eu acho que basta a gente se informar que a gente vai sempre encontrar alguma coisa para fazer que pode fazer a diferença, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, mesmo que seja só compartilhando alguma informação, né? Combatendo essas fake news aí. Exatamente. Bom, então, galera, já na reta final aqui desse episódio, muito interessante e uma discussão necessária, né, para o momento que a gente vem passando, vivendo. Nosso país, infelizmente, vem sofrendo. Mas agora estamos no momento de indicações culturais, que a gente faz em todos os episódios. No fim de cada episódio, a gente pede para cada um dos presentes fazer alguma indicação. Então, eu queria começar com a Ana. Pode indicar qualquer coisa que você quiser, Ana. Pode ser um livro, um filme, um artigo, música, banda, uma viagem, o que você quiser. Além de tomar água e ler Tolkien, a gente... Não, falando sério agora, tem um livro que acho que marcou aí parte da minha vida, né, profissional e pessoal. Ele chama A Vida Secreta das Árvores. É um livro que ele tem disponível em PDF, se procurar na internet. Ele também é baratinho, para quem gosta aí de ter o material em mãos. O nome do cara eu não sei dizer bem, mas é Peter Wohlleben, em
alemão. Fulano! Tá gritando. Porque o cara é alemão, né? Então, é um livro que fala aí, a gente às vezes pensa, né? É só uma árvore, é só algo que possa ser replantado, substituído. E ele mostra pra gente que árvores mais velhas, quanto mais velhas, mais conhecimento ela tem para passar para as outras. O conhecimento seriam sinais químicos, físicos. E através do conhecimento que ela tem, entre aspas, tá? É um nome não técnico, obviamente, que eu estou só tentando sintetizar. Ela consegue, então, transferir essas informações para proteção, para nutrientes, por exemplo. Se você tem uma planta mãe, as plantas próximas ali estão com falta de nutrientes, então ela tem a informação. E como eu trabalho com árvores centenárias, que eu tenho esse gosto de no mínimo 200 anos, vamos supor, algumas delas com no mínimo 250 anos de idade, a gente precisa entender que não é só uma árvore. Existe uma teia, é uma rede realmente wireless debaixo dos nossos pés, né? É a cena do Avatar, quando eles entram em contato com a Ewa. Às vezes, biólogo é meio taxado de maconheiro. E às vezes ficou falando, vocês são doidos e tal, mas eu acho que esse livro, ele é técnico, ele tem uma fala fácil, né? Conseguiram sintetizar em poucas páginas e ele é maravilhoso. Pra gente entender que não se recupera tão facilmente o que nós perdemos. Fica a dica. Perfeito. Boa, legal, muito boa dica. Esse eu vou procurar. Bom, Ribas, e você? Você tem alguma indicação aí? Além de reforçar a indicação da Ana, que é bebam água e leiam O Senhor dos Anéis, né? Leiam Tolkien. Que eu acho que isso não é ruim, isso é bom pra caramba. Expande bem a cabeça. Eu vou indicar um outro livro, né, que é meu favorito, na verdade. Eu já li bastante livro, mas acho que eu posso dizer que esse é o mais meu favorito, que é o Don Quixote de La Mancha mesmo, sabe? É um livro que foi escrito, né, por um espanhol, né? E, ele tem o Cervantes, né, ele tem uma linguagem que você vai entrando no personagem e ele vai explorando várias partes da psique humana, né, inclusive algumas doenças mentais, né, doenças psicológicas, que de uma forma leve e ao mesmo tempo você entendendo os porquês, né? E o Don Quixote, né, que seria o protagonista, né, ele vai atrás fervorosamente daquele objetivo dele, né, que é virar um cavaleiro, né? E por mais que aconteçam umas coisas bem bizarras no meio do caminho, ele continua ali com essa visão. E eu acho que isso acontece muito nos dois lados, né? Tanto a pessoa que não quer acreditar que a verdade é outra, né? E continua perseguindo essa própria visão porque é o que ela acredita, quanto também, acho que na parte positiva, uma pessoa que, mesmo as pessoas falando, tá errado, não vai atrás, você não vai conseguir e tal, a pessoa continua, sabe? Perseguindo sua vontade e tal. Então é por isso que eu acho é um livro muito bom pra ler, mas ele não é fácil de você abstrair 100%. Então você tem que ler algumas vezes e entender bem essa parte psicológica. Por isso que eu gosto tanto, porque ele tem uma releitura bem legal. Tem que ler sem distrações. Exato. Gente, não leia com o celular do lado, porque senão você não vai entender nada. Pois é. Muito bem. Indicação cultural mesmo essa, hein? Dos dois, né? Bom, eu então vou talvez um pouco na contramão disso, que eu confesso que eu não tinha separado nada para indicar, mas agora me veio isso na cabeça. Vou indicar o clipe novo do Sepultura. Maravilhoso. Ótimo. Chama Guardians of Earth, né, Guardiões da Terra. E é um clipe muito bonito, muito bem feito, mostra imagens ali da Amazônia e tal, de populações indígenas, né? E inclusive a Ana postou esse vídeo no Facebook e aí que me veio a ideia de convidá-la para esse episódio. Chorei pouco. É muito bom o clipe. Vou deixar o link também na descrição, assim como as indicações dos dois também. Mas até para quem não gosta de metal, eu recomendo que veja o clipe, que é muito bem feito, bem legal.
e crítico, né, obviamente. Nossa. Não são só imagens bonitas da Amazônia, né? Você falou agora, me deu vontade de indicar um outro clipe que eu também acho maravilhoso, que é Vai do lá. do Terra Celta, Gaia. Gaia. Gente, Sabia. Eu adoro aquilo. Então, me vem na cabeça na hora, assim. E é tudo que a gente falou aqui, sabe? Tipo, cuida da sua mãe, filho. Aí, ó. É bem isso Boa. mesmo. Recomendo, porque é muito bonito também. Demorou. Vou deixar também na descrição, então. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final desse episódio. Esse episódio muito bacana. Gostei bastante da conversa. Um pouco polêmico, mas faz parte. E quero agradecer a Ana pela presença, por aceitar o convite e principalmente por aceitar o convite tão em cima da hora. Acabou sendo uma coisa meio... pegou a gente um pouco de surpresa, uns imprevistos aí. Mas... obrigado, Ana, pela participação. Obrigado por aceitar o convite e fique à vontade. Agradeço o convite e adorei poder participar, né, dessa conversa. E eu acho que as nossas relações elas têm que serem construídas assim, né? Através de diálogo, através dos saberes, cada um tem um ponto de vista, isso é natural. E a gente só precisa tentar casar o que a gente sabe e o que a gente acredita para um bem comum. Então, acredito que tenha sido por isso que nós passamos esses minutinhos juntos aqui hoje, mesmo que distante. É isso aí. Ótimo. Com certeza, Ana. Queria agradecer também. Foi um prazer te conhecer, assim. Eventualmente, no presencial, a gente se conhece no momento. E muito obrigado também pela participação, pela conversa. Como você disse, foram conversas bem... pontos de vista, ao mesmo tempo, às vezes divergentes, mas na verdade a gente estava falando a mesma coisa. E é muito bom isso, né? Ter esse bate-bola e não ter medo de conversar com outras pessoas diferentes, né? Isso é uma dica que eu dou para todo mundo que tá ouvindo a gente também. Bom, é isso aí, então. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Obrigado para galera que está sempre nos ouvindo, comentando, fortalecendo o nosso trabalho, seja aqui no podcast, seja no Facebook, no Instagram. E a gente volta daqui a 2 quartas-feiras, lembrando que os episódios agora saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, todas as plataformas, quer dizer, não todas, né? E várias plataformas que a gente está disponível aí. Aquelas que a gente consegue, né? Pô, valeu então, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.